Ó, vamos lá. Nós vamos falar sobre rochas hoje. Nós estamos falando sobre agentes de formação e transformação do relevo, né? E hoje nós vamos entender como as rochas surgem. Falamos sobre a teoria da deriva continental, sobre a estrutura... Oi? Sobre a estrutura da Terra, sobre as placas tectônicas, as placas tectônicas, as placas oceânicas e as placas continentais, sobre um pouquinho sobre as formas de relevo, e hoje nós vamos falar sobre rochas. Gente, olha, as rochas, elas formam nossa paisagem, e aí mais à frente nós vamos entender como as rochas elas transformam, como elas são transformadas internamente e externamente. Só que antes nós vamos ter que aprender um pouquinho mais sobre como essas rochas surgem, como é que elas surgem na Terra. Pega o livro de vocês. E abram o livro de vocês na página 128. Tia. Oi? Eu tô presente, é Manuel Sampaio, bom dia. Ok, bom dia, Emanuel, tudo bem? Tudo, tia, e a senhora? Eu tô bem, graças a Deus. Presente, meu nome é Ju. Certo. Vamos lá, Emanuel, nós vamos estudar sobre rochas hoje. Professor, foi um presente pra gente, de vontade de ganhar um presente. Michael, boa noite, boa tarde, bom dia, boa noite. Bom dia. Ô, professora, Oi. eu falo tanto de presente e teve um dia que falaram assim, perguntaram o nome dela, disse presente, eu falei, eu quero. Vamos lá. Tá travando para todos vocês ou só para a Júlia? Tá travando sim. Nós vamos tentar ter o restante do tempo que temos com aulas, então foi bem difícil porque o meu computador reiniciou. E aí eu tive que esperar o meu computador voltar à vida, né? Para mim começar a aula com vocês. Então vamos tentar aproveitar. Qualquer coisa tem a gravação, tá bom? Então vamos lá. Tipos de rocha. Bem, tudo isso aí é formado por rochas. O nosso relevo é formado por rochas. Rochas existem desde que o nosso planeta surgiu e começou a se consolidar. Desde que começou aquele resfriamento do planeta que nós falamos nas aulas passadas, já começavam a surgir os primeiros tipos de rochas. E aí eu tenho 3 tipos de rochas bem importantes de se estudar, que são as rochas magmáticas ou ígneas, as rochas metamórficas e as rochas sedimentares. Cada tipo de rocha desse se forma de uma maneira diferente. Então, as rochas ígneas ou magmáticas, elas podem ser extrusivas ou intrusivas. Anotem aí no caderno de vocês. Rochas magmáticas. Extrusivas ou vulcânicas. Professora, Oi. são rochas formadas pelo magma, com acontece esse resfriamento, né? Isso, só que esse resfriamento dessa rocha extrusiva se dá fora da Terra, ou seja, na atmosfera. O magma, quando ele chega... Na superfície. Isso. Já acontece quando o magma vira lava. Então, essa lava resfria, dando origem à rocha magmática extrusiva. Por quê? Porque é o resfriamento Rápido. rápido, exatamente. Perfeito. E eu também tenho um tipo de rocha magmática intrusiva ou plutônica. Esse tipo de rocha magmática intrusiva ou plutônica, ela se dá... Qual é a característica dessa rocha? Ela fica dentro da terra. Isso, Fica dentro da terra. E ela se resfria mais devagar. Isso, exatamente.
Professora, eu ouvi falar que uma delas, ela cai na água e se resfria rapidão e a outra vai com o tempo. Qual o nome? Aqui se resfria rapidão é a rocha extrusiva ou vulcânica. Extrusiva, e a demora é intrusiva. Isso. Ela se resfria dentro da terra. Então, como dentro da terra o calor é maior, ela demora mais tempo a achar um lugarzinho para se resfriar. Essa rocha que se resfria com mais rápido, geralmente ela não tem muitos detalhes. É uma cor só. Geralmente é uma rocha ou toda preta ou toda branca. Não tem um detalhe. Cheia de buracos quando é resfriada a partir da água. Isso, então ela não tem muitos detalhes. Já a rocha intrusiva é uma rocha com mais detalhes. Por quê? Porque demora mais. O granito, por exemplo, é uma rocha intrusiva. Ou seja, vejam que é uma rocha cheia de detalhes. Eu tenho várias cores aí. Essas cores significam que eu tenho muitos minerais dentro, compondo essa rocha. Ô, professora, Oi. como é o nome daquela pedra que é usada para decoração? Mármore? Mármore. Ela é que tipo de rocha? O mármore ele é um tipo de rocha extrusiva. Você vê que ele é um tipo de Professora, rocha mas o metamórfica. mármore que Intrusiva, não? Professora, Oi? mas o mármore que nós usa, ele é do falso, né? O verdadeiro é mais carinho, né? O verdadeiro é bem caro, porque eu acho que demora mais para esfriar. Olha, o mármore, ele é uma rocha transformada. Vejam aí, peguem aí o livro de vocês. Todos A já professora abriram? ela falava algumas coisas que se a rocha for tipo, que tem lava, eu acho que embaixo da água, né? Se não me engano, eu acho. Aí se ela esfriar dentro da água, ela fica de um jeito. Se ela esfriar no ar é de outro jeito, né? Eu acho. Isso. Professora, eu disse na aula de ciências de 2 anos atrás, que eu ainda me lembro. E quando as rochas extrusivas, né? Aquelas que esfriam fora da terra, né? Em cima da terra, né? Pois não, eu acabei de falar, cara. Olha, Não, mas deixa pra lá, vai. Tá muito bugado pra mim, eu não tô conseguindo escutar ninguém. vamos resolver essa confusão aqui das rochas. Dá tudo certo. Olha, primeiro, o mármore, gente, ele é uma rocha metamórfica, é o outro tipo de rocha que nós vamos estudar. O granito é uma rocha, por exemplo, é uma rocha magmática, intrusiva, tá? Então, o granito é uma rocha magmática com mais detalhes. Magmática ou ígnea, ele se forma através de um magma. Já o mármore, aquele mármore grande que a gente tem, que geralmente é usado para móveis, como a Letícia citou, é uma rocha metamórfica, ou seja, rocha metamórfica já foi um dia ou rocha magmática, ou rocha extrusiva, ou rocha sedimentar, só que essa rocha passou por uma pressão ou uma temperatura muito alta que fez com que houvesse uma transformação na estrutura dessa rocha. Então, ela passou de uma rocha magmática ou sedimentar para uma rocha metamórfica, porque sofreu metamorfose através da pressão que ela recebeu ou da temperatura. Professora, então a rocha metamórfica é uma rocha que passou por modificação. Isso, exatamente, perfeito. Mas mas ela também é considerada quando tem modificação natural ou então modificação. Não, essa metamórfica é quando há a modificação natural, pela própria pressão. Entendeu? Tia, Porque eu tenho... Oi. A lava se esfria naturalmente pelo ar, ela é mais bonita, né, professora? Aquelas que se esfriam na água é toda fecha de buraco. Olha, as rochas que se resfriam dentro da água ou que se resfriam fora da água, elas têm um contato com a atmosfera, tem um resfriamento rápido. Então, a rocha que a rocha que está dentro da água e que se solidifica dentro da água, ela tem mais tendência à erosão, uma erosão mais rápida. Por quê? Porque está dentro da água. E a água atua mudando a estrutura química. Pode falar, Manuel? Emanuel? Eu sei exemplos de rocha magmática, sedimentar e metamórfica. Pode falar. A magmática é o basalto, pedra pones e granito. Sedimentar é arenito, argilito, calcário e metamórfica é gneiss, ardósia e mármore. Professora, eu só tá falando isso tudo porque no começo das aulas de ciência tinha isso, tá?
É E o porque ele é quê? inteligente. No começo da Não, aula ele de só tá ciência. falando isso que ele é no livro, professor de ciências, que no começo nós estávamos estudando sobre as pedras, entendeu? Aham. Sobre as rochas. Professora, Oi. as que eu mais Isso, prefiro isso. Pedras são pedras pequenas, rochas são maiores. Vamos lá. Professora, a que eu acho mais impressionante e interessante são as sedimentares, porque são rochas pequenas que se juntam, preservando fósseis por milhares de anos. Isso, e nós vamos falar sobre elas daqui a pouco. Então, até aí tudo bem, essa questão das rochas. E que bom que o Emanuel está trazendo para a aula de geografia o conhecimento de ciência. Sempre botei essa interação entre as disciplinas. Muito bom, se vocês conseguirem sempre fazer isso, eu vou achar ótimo. História também, nós vamos chegar a uma parte que a geografia e a história vão conversar bastante. A geografia com a matemática vai conversar bastante também. E a geografia com a ciência nem se fala, conversam sempre. Então, meus amores, olha, lembrando, rochas magmáticas extrusivas é o magma, é o resfriamento da lava na superfície, na atmosfera. Então, eu não tenho mais nem magma. A partir do momento que o magma chega na atmosfera, eu tenho lava. Então, ao resfriamento dessa lava, as rochas não têm muitos detalhes. Por quê? Porque houve um resfriamento muito rápido. Essas rochas são chamadas de rochas magmáticas extrusivas, porque elas se formam fora da Terra. Já as rochas magmáticas extrusivas ou vulcânicas, tá? Porque elas se formam também quando o vulcão entra em erupção e expele lava. Outro tipo de rocha é a rocha magmática intrusiva ou plutônica. Esse tipo de rocha é formado dentro da Terra pelo resfriamento lento do magma. Então, não tem um lava, tem um magma, porque há o resfriamento dentro da Terra. Essas rochas magmáticas intrusivas ou plutônicas são rochas mais detalhadas. Um exemplo é o granito. Já eu tenho as rochas metamórficas, que são rochas que sofrem uma transformação, que sofrem uma pressão ou uma temperatura elevada e muda toda a estrutura da rocha, transformando os minérios em outros. Consequentemente, eu tenho outro tipo de rocha. E aí vem a rocha que o Rian é fã. Oi? Eu tinha visto no livro de ciências que tinha lá um tipo de minerais combinados, tipo um minério de uma região se junta com outro, alguma coisa assim. As rochas elas são uma composição de minerais. Por isso que a gente tem, por exemplo, tipos de solo. Os solos eles se formam da rocha. A gente vai ver solos mais escuros, mais avermelhados, mais arenosos. Então, cada tipo de solo foi formado por tipos de rochas diferentes. Ô tia, Oi, parecendo mova essa janela para longe do aplicativo compartilhado. eu não entendi. Tá aparecendo uma mensagem. Mova esta janela longe do aplicativo compartilhado. Sempre aparece, Manuel. Aí eu movo a janela e nada acontece, né? Eu nem ligo mais para a mensagem, eu estou ignorando ela agora. Ah, sumiu, vai sumir. Vamos lá, gente. Depois ela volta de novo. A gente ignora ela. Vamos lá. E aí eu tenho um tipo de rocha que o Rian sempre fala, que é uma rocha muito legal, que é a rocha sedimentar. A rocha sedimentar, ela surge pela junção de outras rochas, ou seja, acontece o processo de erosão. Como é que acontece isso, professora? As rochas, elas começam a quebrar, a soltar um pouquinho de fragmento. Então, por exemplo, chove muito, aí a chuva já é um agente erosivo, aí vai quebrando aquela rocha em pedacinhos menores. Então, a chuva que quebra essa rocha vai levar também esses fragmentos de rocha para um lugar que a gente chama de lugar de deposição. E vai depositar, vai deixar lá. Geralmente é em uma planície. Vocês vão, na próxima aula, a gente vai estudar já formas de relevo, tá bom? Aí vocês vão entender melhor. Vai aqui na minha câmera que eu tô mostrando aqui no livro, eu acho que é essa daqui, que é a pedra que é esfriada pela água. Quando erra muito rápido. Isso, só que ela tem esses furinhos por causa da erosão, mas veja que ela não tem detalhe, não tem muitas cores. Então, o processo é o mesmo com o que acontece na atmosfera. Geralmente é uma cor só, eu tenho uma rocha escura, uma rocha muito clara, mas não tenho detalhes de cores, porque eu não tenho uma composição mineral intensa aí na rocha, entendeu? Agora vamos lá, preste atenção na rocha sedimentar. Então, as rochas, esses relevos aí, estão vendo esses relevos no slide? Olha, essa água aqui batendo na rocha o tempo todo vai fazer com que a rocha perca pedacinho, ou seja, ela vai sofrer quebra.
vai ter um processo de fragmentação da rocha. Então, essa rocha vai quebrar uns pedacinhos e esses pedacinhos vão ser levados pela água para outro lugar. Então, quando Porque chove... a água é muito universal. Isso. Olha, aqui quando chove, o que que acontece? Bate nessa rocha a chuva. Essa rocha ela está bem aquecida pelo sol. Então, bate a chuva, tem um choque térmico, isso já facilita a quebra da da fragmentação da minha rocha. Vai ser uns pedacinhos de rocha. E a chuva vai levar esses pedacinhos de rocha para onde ela for. Então, ela vai depositar, vai colocar em um lugar e vai acumulando. Vai acumulando rocha. Cada vez que chove, vai acumulando uma camada de fragmentos de vários tipos de rochas. Só que, quando chove e a chuva leva esses fragmentos, por exemplo, só um minutinho. Aqui, ó, choveu aqui. Aí a chuva levou a rocha, desceu aqui com essa rocha, porque a água ela tende a sair de um ponto alto e escorrer para um ponto baixo, para uma planície. E aí essa chuva vai descer e vai levar com ela fragmentos de rocha que ela mesmo tirou ali dessa rocha maior. Aqui, digamos que tenha um gato morto. E a chuva está muito forte. Tem força para levar esse gato. Ela não vai deixar o gato, ela vai levar junto com os fragmentos de rocha. Então, quando chegar lá, ela vai jogar o gato e as rochas. E aí eu tenho uma camada. Choveu de novo, essa chuva vai chover aqui de novo, vai fragmentar. Sempre que eu falar de fragmentar, é de quebrar. Vai tirar fragmentos dessa rocha e vai levar para o mesmo local, onde ela depositou aquelas rochas com gato. E vai chegar outra camada de rocha e vai cobrir, como se fosse um bolo. Então, eu vou tendo várias camadas se sobrepondo, uma na outra, várias camadas. E aí, depois de um tempo, essas camadas vão fazer peso uma sobre a outra. E aí vai compactar, ou seja, vai selar uma na outra. Oi. Uma duvidezinha. É assim, o mar, ele leva só para um canto ou ele leva para vários cantos? Para vários cantos, Tipo, vários lugares. Ah, tá certo. Ele tem no fundo, mas assim, como o mar ele tem níveis diferentes de relevo também, a gente vai ver relevo oceânico. Aí você vai ver que ele vai ter níveis diferentes, vai ter lugar de deposição de sedimentos também, vai ter montanhas dentro do mar, cadeias de montanhas dentro do mar. As ilhas, por exemplo, vai ser um relevo enorme que cresceu tanto que chegou na superfície, só que a gente só vê a pontinha do relevo, é o que a gente chama de ilha. Só que embaixo daquela ilha tem uma montanha enorme, só que dentro da água. A gente vai ver coisa bem interessante. Oi. O mar, ele vai para vários cantos porque 75% do planeta é praticamente de água, né? 76 e 38 eu acho que é de terra. Gente, Eu acho. nós temos muitas correntes marítimas. Nós temos a água, ela toma vários destinos dentro do mar. E a gente tem vários tipos de correntes. Tem correntes mais quentes, tem correntes mais frias dentro do mar. O mar influencia bastante no clima. Oi? Professora, no mar tem correntes de ar, né, professora? Que é onde vem uma água bem fortona, cheia de bolha. Não entendi. Não sei, o que eu tinha visto lá, que é meio que uma corrente de água, que vem uma água super forte, que me empurra. Não sei muito bem o que é. Vamos estudar. Quando a gente for estudar recursos hídricos, a gente vai parar com detalhe nesse conteúdo, para a gente entender direitinho como tudo acontece. Por hora, foquem nas rochas para a gente não se perder no conteúdo. Então, vejam, na página 130, aí se formou a rocha. Quando sofreu pressão, aqueles sedimentos, um que estava sobre o outro, formou uma rocha, a rocha mais frágil que eu tenho, que é a rocha sedimentar. Então, quando a gente sabe a teoria da deriva continental, e as pessoas acharam fósseis de animais em um continente e no outro, esses fósseis de animais só são encontrados porque eles ficam presos dentro dessas rochas sedimentares. Então, os paleontólogos conseguem encontrar, os arqueólogos também, conseguem encontrar esses fósseis de animais, de plantas, até de pessoas, dentro dessas rochas sedimentares. São elas que conservam os restos animais e vegetais. Tem alguma dúvida, gente? Não. Não? Ótimo. Tipo, Então, professora, os relevos são tipo. Como é onde deixa as pessoas mortas? Eu esqueci o nome. Cemitério.
Isso. As rochas sedimentárias são quase como um cemitério, só que aí ela pega os restos das plantas que chegam lá e ela conserva. E é por isso que a gente sabe de muito da nossa história. As rochas sedimentares são muito importantes para isso, porque elas conservam fósseis de plantas, de animais. É por isso que nós temos dinossauros, que nós sabemos que existiu dinossauros, que nós temos fósseis de dinossauros, de plantas, de pessoas, de alguns animais que estão extintos, mas que essas rochas conservaram a estrutura desse animal e hoje a gente consegue saber que eles existiram. Tá vendo a Por isso importância que eu da gosto dela. sedimentar? Ela é incrível. Gente, eu vou encerrar nossa aula, faltam 3 minutos para terminar, para vocês irem para o intervalo. A gente se encontra amanhã. Amanhã nós vamos falar sobre minerais, e pedra polida e pedra lascada. Nós vamos falar sobre um pouco sobre isso, para a gente avançar para o relevo, tá bom? Para entendermos as formas de relevo. Tchau, até amanhã. Tchau. Tchau, tia. Até amanhã. Tchau, Beijo. pô. Tchau.